Olá! No encontro de hoje nós damos prosseguimento aos comentários do artigo 2, aqui desse capítulo 3 sobre a salvação de Deus, a lei e a graça. E justamente depois de no vídeo anterior nós termos falado da justificação, como que é para a gente ser justificado, do que se trata, né? Essa justificação que São Paulo tão bem aborda e expõe, principalmente na carta aos Romanos. E ali também a gente encontra, né, essa explicação, esses comentários sobre a graça, que é o que nós vamos ver hoje. Porque tem vários tipos até de graça e às vezes nem sempre é do conhecimento da gente tudo aquilo que Deus faz, né, gratuitamente para cada ser humano se converter, permanecer nessa conversão em busca da santidade, que é o assunto que nos interessa também aqui nessa parte do catecismo. Então nós vamos hoje do parágrafo 1996 e vamos já entrar nos parágrafos do número 2000. Nós vamos chegar hoje já no 2005. Ok? Então vamos lá, vamos começar com esses dois primeiros parágrafos para a gente contextualizar, né, esse termo graça, o que vem a ser. Basicamente, é iniciativa de Deus, é um favor de Deus. Tem alguns parágrafos que a gente vai deixar bem comentado isso daqui, para que a gente entenda que a iniciativa é de Deus e a gente tem essa graça gratuitamente. Fica fácil assim, né? Então vamos ler, leia comigo. Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite. Nos tornarmos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, da vida eterna. A graça é uma participação na vida divina, nos introduz na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão participa da graça de Cristo, cabeça da Igreja. Como filho adotivo, pode doravante chamar a Deus de Pai, em união com o Filho único. Recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade e forma a Igreja. Então aqui já tem uma definição bem clara, bem cristalina a respeito da inclusão da pessoa quando ele quer, porque também depende da liberdade da pessoa, de seu livre-arbítrio, querer a salvação que vem de Deus. Então essa pessoa vai ter a graça da Trindade, do Deus Uno Trino. Vai se tornar filho adotivo, vai entrar como participante da natureza divina e com direito à vida eterna, desde que continue incorporado em Cristo. Como está em união com o Filho único, Jesus, incorpore no corpo de Cristo, recebe o Espírito Santo. Olha aí a Trindade agindo em favor da pessoa. Parágrafos seguintes também mostra esse favor gratuito, essa iniciativa de Deus pela nossa salvação. Leia comigo. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural. Depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas Ele pode se revelar e dar-se a si mesmo. Esta vocação ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade do homem, como também de qualquer criatura. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante, recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora. Olha esse texto aqui de Paulo, segunda carta aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, é criatura nova. O que era antigo passou.
Agora tudo é novo. Ora, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, repetidas vezes, nós já abordamos aqui essa questão de que nós não seríamos capazes de entrar como participantes da natureza divina, porque somos criaturas imperfeitas, com uma inteligência muito limitada, né? Não teríamos condições jamais de nos relacionarmos com Deus se não fosse pela graça, por esse favor, por essa iniciativa gratuita de Deus em vir em nosso socorro para nos curar do pecado e nos ajudar nessa santificação. Só que essa santificação, nós sempre vamos repetir isso, é também dependência de Deus, porque só Deus é santo. A gente só consegue receber a santidade de Deus em nós se nós nos aproximarmos dele. Mas a iniciativa é de Deus. Agora o parágrafo do 2000, a gente já vê uma definição de um dos tipos da graça, que é a graça santificante. A graça como um todo, ela abarca todos os diferentes tipos de graças que o ser humano pode receber ou consegue receber. A graça santificante é uma dessas graças que permanece conosco durante a nossa vida, sempre que nós queremos estar próximos de Deus. Leia comigo. A graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável, sobrenatural, para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver com Deus, agir por seu amor. Deve-se distinguir a graça habitual, disposição permanente para viver e agir conforme o chamado divino, e as graças atuais, que designam as intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decorrer da obra da santificação. Então, a graça santificante, ela é estável, habitual. Ela está sempre presente na pessoa que quer estar em união com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, né? Com Deus Uno Trino. Então, a graça santificante, ela permanece. É esse favor sobrenatural de Deus e vai aperfeiçoando a pessoa no decorrer da vida. Ela tem um pouquinho assim de diferença com outras graças atuais, porque essa graça santificante, ela é habitual, corriqueira, né? Ela é normal, né? Faz parte. Já as graças atuais são intervenções extraordinárias que Deus também nos envia no momento da conversão ou durante a vida da pessoa, pode receber outras graças. Então são as graças atuais, porque vão estar presentes numa hora de precisão, digamos, da pessoa. Então depende da atualidade no tempo de uma pessoa. Então, graça santificante é habitual. A graça atual é extraordinária, ela poderá vir no decorrer da vida da pessoa. Temos mais, outros tipos de graças para a gente também comentar. Leia aí. A preparação do homem para acolher a graça é já uma obra da graça. Esta é necessária para suscitar e manter nossa colaboração na justificação pela fé e na santificação pela caridade. Deus acaba em nós aquilo que Ele mesmo começou, pois começa com sua intervenção, fazendo com que nós queiramos e acaba cooperando com as moções de nossa vontade já convertida. Sem dúvida, operamos também nós, mas o fazemos cooperando com Deus, que opera nos predispondo com a sua misericórdia. Ele o faz para nos curar
e nos acompanhará, para que, quando já curados, sejamos vivificados. Nos predispõe para que sejamos chamados e nos acompanha para que sejamos glorificados. Nos predispõe para que vivamos segundo a piedade e nos segue para que com Ele vivamos para todo sempre, pois sem Ele nada podemos fazer. Texto de Santo Agostinho. E é bom a gente sempre lembrar, né? Deixar isso sempre bem pontual. Santo Agostinho, doutor da Igreja, lá nos primórdios do cristianismo, né? Século VI, ele é um dos que aborda essa questão debatida naquele tempo. Hoje já faz parte da teologia normal, mas Santo Agostinho é aquele que bem explana essa questão da justificação e a graça. Por isso o catecismo aqui várias vezes coloca textos de Santo Agostinho, como esse daqui, para fundamentar o que o magistério da Igreja nos traz. A graça, ela é necessária. Ela nos ajuda num processo que nem fomos nós que começamos. É um processo que Deus mesmo começou. Deus quer a nossa salvação. Ele nos dá a graça, que é um meio para que a gente se converta escolhendo Deus, escolhendo o Santo, 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 que é Deus. Como a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, temos tudo com a graça para nos tornarmos, a gente pode dizer, deiformes, participantes da natureza divina, com essa, digamos, ousadia de poder chamar Deus de Pai, Pai nosso. Tudo é um processo que o próprio Deus começou em nosso favor. Continuemos agora ainda sobre essa iniciativa de Deus, porque graça é isso, é esse favor que nós vimos lá no primeiro parágrafo. Vamos ler. A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem, pois Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. Só livremente a alma pode entrar na comunhão do amor. Deus toca imediatamente e move diretamente o coração do homem. Ele colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem, que somente ele pode satisfazer plenamente. As promessas da vida eterna, ultrapassando toda a nossa esperança, respondem a esta aspiração. E olha aí mais um trechinho de Santo Agostinho. Se vós, ao cabo de vossas obras excelentes, repousastes no 7º dia, foi para nos dizer de antemão, pela voz de vosso livro, que ao cabo de nossas obras, que são muito boas, pelo fato mesmo de ter sido vós que as destes a nós, também nós, no sábado da vida eterna, em vós repousaremos. Nas Confissões, livro aí de Santo Agostinho, a gente sempre encontra, esses dizeres dele a respeito do repouso em Deus. Tudo foi criado por Deus para que a gente chegue a essa vida eterna. Mas, sempre tem um mas, né? Aqui. Depende também da liberdade. Depende da liberdade. Deus respeita a liberdade do ser humano. Se o ser humano não quiser usufruir desse amor divino, Deus vai respeitar. Mas
A iniciativa é de Deus, é graça, é favor, e Ele quer, né, nos ajudar com graças, a graça santificante, as graças atuais, a nós chegarmos a esse repouso. E tudo aquilo que a gente faz é por Deus que fazemos. Ele já disse, está lá no capítulo 15 do Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Então, que bom que é a gente estar em Deus, viver em Deus, incorporados no Cristo, porque aí estamos seguros. Essa é a paz que Cristo quer para cada um de nós. Não precisamos ter medo de nada. É Deus quem nos conduz. Estamos nos braços de Deus, estando no colo de Deus, quem poderá nos fazer algum mal? Então, este é o resumo, né, de a gente livremente escolher Deus para a nossa vida. Temos mais alguns tipos de graça para a gente também ir entendendo mais profundamente o assunto. Leia aí. A graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica, nos santifica. A graça, porém, compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, que é a Igreja. São as graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, também chamadas carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, que significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam à Igreja, se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da Igreja. Estão a serviço da caridade, que edifica a Igreja. Então aqui nós temos outros tipos de graças. Nós temos as graças de cada sacramento. Então aqui, graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. A graça do batismo, tem dons especiais ali. A graça da confirmação do batismo, as graças da Eucaristia, as graças da reconciliação e penitência, e assim por diante, da unção dos enfermos, do matrimônio, da ordem. São graças sacramentais. Está vendo? Então, nós lá no primeiro parágrafo, nós vimos a palavra graça abarcando todos esses diferentes tipos de graças e favores que Deus derrama para toda a humanidade. Só que livremente a pessoa vai querê-las ou não. Nós até podemos aqui lembrar daqueles dizeres de Nossa Senhora das Graças na sua aparição lá em Paris, né, para aquela freira vicentina, em que diz: eu tenho tantas graças para derramar, mas elas se perdem porque as pessoas não as pedem. Então, nós temos aqui vários tipos de graças, e dentre elas as graças sacramentais, e temos também os carismas. O que são os carismas? São dons que as pessoas têm para colocar ao serviço do próximo. E isso faz com que a Igreja cresça, né? A Igreja aumente o seu serviço de caridade, essa edificação da Igreja, dependendo dos carismas de cada um, como ainda nós vamos ver num dos próximos parágrafos. Quer ver? Esse aqui, por exemplo, o de 2004. Leia aí. Entre as graças especiais, convém mencionar as graças de Estado, que acompanham o exercício das responsabilidades da vida cristã e dos ministérios no seio da Igreja. Trecho agora de Romanos.
Temos dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. É o dom da profecia? Profetizemos em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Romanos 12. Então, além daquelas graças que são de cada sacramento, as graças sacramentais, ainda nós temos essas graças especiais de acordo com os carismas, os dons que cada um recebeu também de Deus para pôr a serviço do próximo. Não são dons ou talentos que uma pessoa recebe e os guarda, os enterra. Não pode. Tem que colocar a serviço. E aqui tem vários exemplos de dons que as pessoas recebem e precisam compartilhar, pôr a serviço da comunidade. 2005. Vamos ver agora outro tipo de graça e de seus frutos. Leia aí. Sendo de ordem sobrenatural, a graça escapa à nossa experiência. Só pode ser conhecida pela fé. Não podemos, portanto, nos basear em nossos sentimentos ou em nossas obras, para daí deduzir que estamos justificados e salvos. No entanto, segundo a palavra do Senhor, pelos seus frutos os conhecereis. A consideração dos benefícios de Deus em nossa vida e na dos santos nos oferece uma garantia de que a graça está operando em nós e nos impele a uma fé sempre maior e a uma atitude de pobreza confiante. Acha-se uma das mais belas ilustrações desta atitude na resposta de Santa Joana d'Arc a uma pergunta capciosa de seus juízes eclesiásticos. Interrogada se sabe se está na graça de Deus, ela responde: se não estou, que Deus me queira pôr nela. Se estou, que Deus nela me conserve. Aqui então nós estamos terminando com esse último parágrafo a necessidade da fé e também da humildade. Porque às vezes a pessoa pode se achar, um jeito de a gente falar, né? A pessoa se acha porque pratica boas obras, porque faz isso, porque faz aquilo em favor da comunidade. Mas e se estiver fazendo para aparecer, se estiver fazendo por vaidade, se estiver fazendo para mostrar-se como é bom, como é santo, já olha, a pessoa eu já estou justificado, eu já estou salvo. Cuidado que ainda nós vamos fazer comentários a respeito de méritos, e vai ser no próximo encontro. Como que a gente deve se portar, ter um comportamento, né, com esta fé, sabendo que tudo é favor de Deus. Nós temos que dar graças a Deus de termos a graça de Deus. E aqui nós temos que estar sempre nessa humildade, considerando que são benefícios de Deus em nossa vida. É por Deus que a gente tem a garantia, né, de que a graça está operando em nós. E não é pelos nossos méritos, porque nós temos que fazer o bem e não é mais do que a nossa obrigação. Não é mais, a gente não faz mais nada além da nossa obrigação. Até tem uma passagem lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5,
né, que a gente sempre diz, sempre lembra, né, somos servos inúteis, não fazemos mais do que a obrigação diante de tanto amor de Deus por nós, diante de tantos favores, graças que Ele derrama em nossa vida para que nós perseveremos nessa busca das coisas do alto. Que beleza, né? Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre mérito. Méritos, porque muita gente se engana achando que é por si mesmo que ela se salva, porque ela é uma pessoa boa, porque é ela que faz, né, o que a purifica e a salva. Não é não, né? E aí nós vamos terminar no próximo encontro esse artigo 2º, terminando sobre a santidade. O como fazer para ser santo, para conseguir essa santidade de Deus. Continuemos com essa graça santificante, perseverando nos nossos estudos, para que a gente faça essa ascensão espiritual para a casa do Pai, da forma, do jeito, segundo a vontade dele, do jeito que ele quer. E Deus o abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.